O plano de Kuma para Luffy falhou pré-time skip, mas justamente por ter falhado, ele deu certo. No arco mais recente do mangá, podemos acompanhar diversos fragmentos do passado do misterioso Eiichi Chibukai, e lá podemos observar peças do quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente com acontecimentos bombásticos que rolaram ontem no anime. Muitos fãs de One Piece sabem que a Toei Animation tem um canal direto de comunicação com a alta cúpula do mangá e, claro, com o próprio Oda Sensei. A luta entre Barba Negra e Boa Hancock na Ilha das Kuja, casada com o flashback de Kuma pra mim, confirma uma teoria antiga da comunidade. Exatamente o que Kuma tinha em mente para Luffy, considerando para que ilha ele foi mandado logo depois de Sabaody. Vimos ele navegando em sua jornada por diversos destinos que posteriormente serviriam como local de descanso, trabalho duro, treino e aprendizado de cada um dos Chapéus de Palha durante os 2 anos seguintes após a duríssima guerra de Marineford. E realmente ele acertou em cheio em suas escolhas. O Sop treinou com Heracles, Frank aprendeu sobre Vegapunk em sua ilha natal, Robin se encontrou com revolucionários em Tequila Wolf, Nami aprendeu sobre meteorologia em Wetiria e por aí vai. Tudo certinho. Tirando por um tal de Monkey D. Luffy, que mal passou alguns dias na Ilha das Piratas Kuja. Agora, depois de tantos anos, ficou claro o que aconteceu. E a chave desse quebra-cabeça está numa fala de Do Flamingo. Quando o Demônio Celestial cruza com Luffy e Ivankov encontrando Kuma durante Marineford, ele despeja uma verdade ácida e cruel. Aquela figura cibernética perante os fugitivos de Impel Down está completamente inconsciente, um robô seguindo diretrizes específicas, que entregou o resto da sua moral dias antes do grande incidente entre Marinha e Piratas do Barba Branca. Montando então a linha do tempo, o Kuma de Marineford já não fazia ideia do quando, onde e porquê de Luffy estar em Marineford e não mais na Ilha das Piratas Kuja. Então, naturalmente, ele não poderia protestar contra a situação, apenas seguir ordens. E não é estranho ele ter escolhido cuidadosamente a localização de todos os Chapéus de Palha e o Luffy só ter passado alguns dias lá? Pois é, na verdade, Kuma não tinha como ter previsto a reação do nosso capitão com as notícias e movimentações recentes de Barba Negra na obra, que sequestrou Ace e colocou sua cabeça a prêmio para execução pública junto à Marinha. No entanto, os planos do Cyborg são claros. Ele pretendia que Luffy aprendesse o Haki e treinasse por 2 anos a origem desses poderes junto à Imperatriz Pirata e suas Amazonas. O que acabou sendo melhor ainda para o Luffy, pela conexão com Rayleigh, ele pôde ter um mestre ainda melhor e mais experiente, mas certamente Boa Hancock e suas aliadas não seriam uma má escolha para aprender tudo sobre esse poder que pela primeira vez na obra é estabelecido de maneira robusta com essas grandes guerreiras. Agora me diz, você já tinha parado para pensar nisso? Que Kuma tinha um plano traçado para que Luffy treinasse por um período bem maior com as Kuja? Os detalhes adicionados que dão mais contexto para o embate entre Hancock e Barba Negra no mangá e o último episódio em específico são a cereja do bolo que explana toda essa situação. Além de, claro, Shanks e Marco na resenha, o verdadeiro nível de poder de Kobe, o motivo de Yamato não entrar no bando e até quem é o possível herdeiro homem secreto das Imperatrizes Kuja. Hoje esse vídeo tá demais, vem que tá brabo. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, review do episódio 1087 de One Piece, então deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente, links na descrição. Alanzito, teu canal tá na descrição, link do Alan na descrição e sem mais delongas, só chama a vinheta porque tem Shanks, tem Kuma, tem Kuja, tem uma galera. Shanks, o ruivo, pirata de mais de 4 bilhões de berries de recompensa, o homem que apostou um braço inteiro na nova geração que governa os territórios mais importantes do Novo Mundo, desde a queda repentina de Kaido e Big Mom em um ano, claro, é este pirata ameaçador que tá dando tchauzinho, todo sorridente, todo felizinho para a Marco, a Fênix. Olha essa cara de vilão, não tem como, ele é vilão. Calma, gente. O Oda ainda esconde algo extremamente duvidoso. Eu tô parecendo o Merlin Manson? Acho que eu tô. Vou botar a touca porque vai ficar menos assustador. Ei.
Tecnicamente falando, a cena inicial é cheia de altos e baixos. A direção do episódio fica por conta da Hazuki Omoya, que tem trabalhos muito fortes como o 1077 e o 1065. No entanto, a direção de animação e storyboard fica com uma dupla que tem um certo contraste. De um lado, o Toshio Deguchi, que é um dos caras mais antigos da Toei, mas que é meio sus, e do outro, Yong Setu, que é um dos mais jovens, mas é estelar, considerado pelos especialistas como um dos maiores nomes da nova geração, cara que fez animações absurdas e icônicas por toda a Wano. E esse início é cheio de nostalgia, né? O Shanks chamando o Marco pra tripulação, o Marco nem fudendo, chega de ser babá de velho, maluco, Yonkou, não aguento mais. Boa, Marco. E aí a trilha denuncia, de lá voltamos para o Wano. Pro meu desespero, eu, um fanboy do Yamato como vocês, tendo que ver de novo Yamato fazer essa justificativa Zé pra não entrar no banco. Eu entendo e tal, vivendo como Oden, protegendo Momonosuke, mas até agora ainda dói. Mesmo um ano e pouco depois passaram do primeiro impacto, eu jurava, sério, eu jurava que Yamato ia entrar. Não entrou. Vida que segue. E eu tenho que dizer que o anime fez um trabalho melhor de contextualizar e humanizar essa cena, que no mangá parece meio corrida, meio fora de contexto, parece até um pouco jogado pelo Oda, logo num momento tão importante, mas o final de Wano no mangá não é tão bom quanto o final de Wano no anime. Eu comento isso há um tempinho e a cada novo episódio isso só se confirma pra mim. Tendo mais tempo para estender as cenas, para contextualizar, para ver os diálogos, isso tudo faz muita diferença para um anime em comparação com o mangá. E aí, quanto mais corrido algumas partes do mangá estão, mais brilha o anime com as extensões e contextos providos pela duração do formato. Tanta contextualização que a gente tem até tempo para um flashback de Marineford, com o Luffy agradecendo ao Marco por salvar sua vida, o que é bem hype. Tanto ver esse redraw, né, essa redesenhada, essa reanimação que ficou ótima, como também sentir novamente as emoções de um dos momentos que é o clímax de One Piece, que é a Guerra dos Melhores. A reação carinhosa do Marco, né, a memória do Luffy, o sorriso do Ace em flashback sobrepujando do irmãozinho, é tudo feito com bom gosto, com carinho, com cuidado, com paciência, e é um dos melhores momentos do episódio, que é um episódio excelente. A gente vai ver que quando a gente corta de lá para ir para a ação das piratas Kuja com Barba Negra e Kobe, a gente vê que o ápice do episódio em ação muda completamente o foco das coisas. Um show don't tell muito claro, né? A gente vê sinais de batalha, árvores derrubadas, fogo, portão destruído, algo grave está acontecendo. E contextualizando com os eventos do Reverie, faz bastante sentido, né? A marinha chega com seus navios modificados para desbravarem o Calm Belt, mas eles rapidamente percebem que só se alinharam perante o fogo hackizado da flecha das Kuja, que dá um foco especial inclusive na Margaret, né? A Amazona Loura que segundo o Lip é o amor secreto do Luffy, o One True Ship que ainda ninguém sabe que existe, Margaret e Luffy. Vamos ficar esperto nisso até o final da obra. Brincadeiras à parte, eu gostei como o episódio deu uma focada no quão poderoso o Haki das Kuja é em alguns momentos. Tem uma hora que uma flecha vai e destrói completamente um escudo por dentro, quando um marinheiro consegue se proteger, e em outras a gente vê as flechas caindo com muito peso. Eu ainda tenho essa teoria fixa na minha cabeça. Eu acho que a ideia do Kuma era que o Luffy aprendesse Haki com a Hancock e com o resto das Kujas, talvez pela pureza de coração dele, ele imaginou que ia dar bom. No entanto, ele acabou aprendendo com Rayleigh, o que foi melhor ainda pra ele, porque quem melhor pra ensinar Haki do que o Rei das Trevas, o braço direito do Rei dos Piratas? Realmente não tem como. No entanto, a gente não pode subestimar o nível de poder das Kuja. A essa altura, a Hancock tem 1,966 bilhão de berries de recompensa. Olha o nível de poder. É uma coisa absurda e eu tenho quase certeza que ela desceria a porrada no Kobe, mas eu comento isso já já. O fato é o seguinte, o Haki das Kuja é algo muito brabo, que eu espero que o Oda explore ainda mais no futuro, talvez numa guerra final, talvez ajudando uma grande frota, porque eu acho que é uma especialização que ficaria super bacana de ser registrada com mais cuidado. E é irônico ver que é o próprio Kobe que lança os serafins, né? A gente tem algumas cenas dramáticas, alguns shots, mas em específico a introdução da S-Boa ficou maravilhosa.
Cara, em 1 segundo dela em tela, ela dá um beat slap na cara da Margaret, não, na cara da Sweet Pea e leva a Margaret junto. Toda a animação ficou muito especial, os frames de impacto, a sonorização ficou excelente também. É uma cena que você vê o poder bruto dos serafins, que já é gigante, mas ainda nem é a fração do que o Mihawkinho mostra mais pra frente no episódio. E que introdução pra ele, né? O almirante, o Yonkou, a lenda, a Barba Negra, que já chega explodindo o ar com o poder da Gura no Mi. Eu amei o desespero dos marinheiros literalmente caindo no oceano, em contraste com a risada casual e cruel do Yonkou. E vem o bonde dele cheio de pompa, cheio de moral, cheio de vida, cheio de coisa, né? O Vasco Shot com a camisa da Colômbia, uma espécie de Valderrama do capeta, Catarina Devon já levemente recalcada, ou talvez admirada com a beleza de Hancock, que ela quer ver de perto e quem sabe não dá uma provadinha. Calma, Catarina Devon, vamos devagar. Agora, cena patetada do episódio vai para Esquadrão de Marinheiros Burros. Gente, pelo amor de Deus, tu vê o Yonkou e aí você pede a autorização burocrática pra atirar e tal, sendo que tu vai morrer. Não podia ter feito isso antes, ou não ter feito isso, né? Tem horas que é matar ou morrer, a papelada, depois a galera se vira. E outra coisa, hein? Denúncia. Coube 2 caras, safado, né? Solta os serafins aí, bota os serafins pra jogo que o bagulho é louco, bota os serafins mesmo, não tem como nenhum. Solta os serafins e depois fica reclamando, ah não, segura aí serafim, não explode a ilha, calma aí, vamos devagar. Porra, Kobe, tá brincando, irmão? Acorda pra vida, cara. Assim, sem sacanagem, eu achei muito idiota, na época do mangá eu já achei idiota, e agora no anime tá um pouquinho mais idiota. O Kobe libera os serafins, eles começam a explodir tudo, e depois o Kobe vira pra Hancock. Hancock, não queremos te machucar. Queremos só te assustar e fazer Sakuga pro anime. Porra! Óbvio que você tá querendo machucar todo mundo ali, até porque a Hancock não tá só se protegendo, ela tá protegendo todas as suas subordinadas, as pessoas que acreditam nela pra proteger a Ilha das Piratas Kuja. Então, eu achei meio aleatório o roteiro que o Oda botou pra essa cena, porque no mangá tem igual, eu zoei igual na época e eu preciso zoar de novo, porque é meio zoado, né, gente? Felizmente, né, pra compensar, a gente tem a Hancock. Vai, Hancock, bota o teu Scarpan e enfia a porrada nos caras, é isso aí mesmo. Toda a cena da Hancock, a Hancock sempre tem um olhar de sensualidade, de elegância, de carisma por trás da personagem. E esse frame acaba deixando ela muito badass em certas cenas. A gente viu ela em Marineford dando giro de Beyblade, dando porrada no Smoker, e a verdade é que a gente nunca conseguiu captar o quão forte a Hancock é. Bom, a essa altura eu acho que é fácil dizer que ela é bem mais forte do que o Kobe, porque aparentemente em um golpe só ela ia conseguir finalizar ele, já que nos próprios pensamentos do nosso querido herói da marinha, ele fala, meu Deus, não vou conseguir desviar, e ele ia tomar um chutão com o haki na cara, que certamente ia dar muito dano. Só que justamente nesse momento a gente vê como o Barba Negra conseguiu dominar a Imperatriz das Kuja. No mangá a gente tem um corte, um take direto, mas agora no anime é diferente. A gente vê ele usando o Kurozo, o Black Hole dele, a Akuma no Mi da escuridão para obter vantagem quando a Hancock está focada no Kobe. Mas um pouco antes dessa cena eu tenho que comentar a genialidade do Barba Negra. Ele se depara com o Mihawkinho, né, que é o S-Hawk, um dos pacifistas. Eu acho muito interessante como o Marshall D. Tate reconhece as características lunarianas do corpo do Serafim, né? Ele é um pirata diferenciado, super inteligente, que o Oda já descreveu como um arqueólogo, se fosse um profissional da vida real, e ele notar as características do fator de linhagem dos lunarianos, somado, claro, às habilidades do Eishibukai como o próprio Mihawk, só denotam a tamanha inteligência desse pirata. Inclusive, a animação do corte ficou excelente. Você sente a pressão e o poder acumulado que corta completamente uma montanha inteira. E o próprio choque do Barba Negra segurando com o haki do armamento já ilustra como a situação é de um nível de poder absurdo. Só que a gente também lembra como o Black Hole é um poder muito roubado. E quando a situação tá difícil para o Barba Negra, ele automaticamente busca esse recurso absurdo. E com esse recurso, nem o próprio Mihawk consegue fazer frente, o que dá a abertura para ele ir contra a Hancock quanto ela menos espera, operando como o Barba Negra opera, de uma maneira muito sagaz. Só que ele foi um pouco burro, faltou um pouco de pesquisa, e eu acho que isso é natural no mundo de One Piece.
Ele queria o poder da Mera Mera no Mi, que é famoso, é infame, né? E é extremamente roubado. Legal. Por quê? Porque ele identificou que com a Hancock, sem a proteção da Marinha, sem ser Shichibukai, ela ia estar fragilizada, vulnerabilizada, como esteve, né? O plano do Barba Negra deu certo até a página 2, porque na página 2 ele entende que sem a beleza, sem a sensualidade, sem a sedução da Hancock, fica impossível utilizar os poderes ao máximo, ia ser uma bosta o poder da Mera Mera no Mi na mão do Barba Negra, porque ele é feio que nem uma jararaca. Jararacas são lindas, na verdade, é só uma expressão popular. E aí fica uma situação, um climão, né? Porque metade da tripulação do Barba Negra tá petrificada, os marinheiros estão petrificados, só que a Hancock tá na mão do Barba Negra que não consegue roubar o poder dela e desfazer isso tudo. Isso ainda vai ser explicado com calma no anime. Mas o que é mais interessante pra mim é isso. Agora a gente tem um contexto maior do verdadeiro poder das Piratas Kuja, da Hancock em específico, e seria um bom lugar, sim, pro Luffy ter treinado. Mas o Kuma não teria como saber que o Luffy ia pra Marineford, ia pra Impel Down, ia ser capturado e tal, porque a partir do momento que ele manda cada um do Chapéu de Palha pra Sabaody, logo em seguida, como o Doflamingo falou em Marineford, a memória dele é apagada e ele fica sem capacidade de interferir em nada disso. Mas o plano dele deu 99% certo, perfeito, porque mesmo não sendo as Kujas, sim sendo o Rayleigh que acaba treinando o Luffy pós-Marineford, que é completamente fora da timeline que ele imaginava, o objetivo é o mesmo. O bando do Chapéu de Palha, né, o filho do Dragon, seu companheiro, está capacitado para enfrentar um futuro que Kuma conhece bem, porque ele foi um lendário e poderosíssimo pirata. Cara, excelente episódio, Naoto Shishida animando certas cenas de maneira maravilhosa, as cenas de ação foram muito especiais, mais contexto para Yamato, mais contexto para a despedida de Shanks e Marco, mais contexto para Barba Negra versus Boa Hancock, mais contexto para uma pirata que eu não vou falar que é nível Yonkou, mas certamente é um nível altíssimo na escala de poder que eu queria que tivesse um pouco mais de foco até o final da obra. Me conta aí o que você achou, se você acha que o plano do Kuma faz sentido, se você já tinha noção do plano do Kuma e como ele fez ou deixou de fazer sentido. Checa na descrição, checa o canal do Alan, que tá muito maneiro, muito conteúdo sobre animações ocidentais de qualidade. E é isso, galera. Eu sou o Derek. Valeu! Pode palha secreto. Na moral, galera, São Paulo tinha que ser proibido sol acima de 30 graus, porque na época da CCXP eu tava lá, andei um pouco no sol e eu queria morrer. O fato de ser proibido árvores em São Paulo, e não me venham falar de Ibirapuera, que senão eu vou dar um surto. O fato de serem proibido árvores em São Paulo deixa a cidade um tanto escaldante. E eu torço para que o friozinho pegue vocês todo dia, porque ninguém merece o calorão sem um corpo de água, né, uma lagoa, uma florestinha para dar aquela apaziguada. Amigos paulistas, tamo junto, amo São Paulo, hoje e sempre, cidade pica, lendária, minha mãe sempre falou, depois de Nova York só São Paulo, e realmente, mano, eu sinto essa vibe. Coisas que você só encontra em São Paulo, puta cidade de hype. Mas é muito quente. É isso, galera, um beijo, um queijo e valeu.